Aleluia, glória a Deus. Agora foi. Com certeza. Amém? Vocês estão felizes? Depois de louvarmos, depois de adorarmos, adorar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos mais motivos para estarmos alegres, gratos ao Senhor. Mais um mês vencido. Amém? Mais um mês onde conseguimos chegar até o fim e dizemos: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me deu tudo aquilo que eu necessitava. E isso é que nos faz ser gratos a Deus. Não somente por aquilo que Ele fez, mas por quem Ele é para nós. Por isso, quantos são gratos aqui por Deus? Quantos são gratos, sabe, será que você tem motivos para ser grato a Deus? Não por aquilo que Ele te proporcionou, não por aquilo que Ele te fez, mas por quem Ele é. Porque a maior gratidão pelos feitos de Jesus na nossa vida foi a obra da cruz. Esse foi o maior feito que Jesus fez para nós, amém? Eu estava com saudade de vocês, né? Eu passei uma semana descansando, porque é preciso, é necessário, para recuperar as forças. Nós vimos aí de uma jornada muito intensa, desde o princípio do ano, né? Orando e para os projetos acontecerem. Aí começamos lá a Lagoinha Walking. Quantos são de Walking aqui são abençoados? Amém? Começamos esse projeto lá. Dá trabalho, irmão. Iniciar projetos dá trabalho. CGs em Guilford, estabelecer coisas, procurar casa, me mudar. Então foi uma sucessão de situações ao qual foi tudo ao mesmo tempo e sem parar. Por isso é necessário descansar. Porque se nós não descansamos, às vezes nós cometemos erros. Se nós não descansamos e pararmos, entrarmos em modo automático, acabamos revelando uma natureza ao qual queremos deixar para trás. Acabamos nos expondo em uma coisa que já devia ter sido morto e às vezes ainda está lá. Damos mais resposta quando a gente está cansado. Quando a gente está cansado é muito propício de nós errarmos, tomarmos decisões erradas. Por isso é preciso descansar. E eu, esses dias que eu estava lá, eu refleti muito sobre isso. Mas não é descansar e abandonar a presença de Deus, não. Porque a Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas e no sétimo dia Ele descansou. Mas a Bíblia também fala que o Senhor trabalha até agora. Então Ele descansou para contemplar tudo aquilo que Ele tinha criado. Será que nós estamos tendo tempo de contemplar as bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida, em nosso meio? Será que temos feito isso? Quem que nos visita pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Essa é a casa do seu pai. Então esse é um lugar de descanso em Deus. Aprendemos a descansar em Deus, é tão maravilhoso. Sabe, todos os dias tem tantas preocupações, sabe, tanta coisa pode acontecer e a gente às vezes esquece de agradecer a Deus. Será que você tem sido grato e feliz a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para você? Nessa jornada, nessa caminhada, e se eu for perguntar, às vezes nos sentimos cansados. Quem aqui já se sentiu cansado? Meu Deus, com vontade de parar. Dizer assim, não, chega. Para mim chega. Não dá mais. Às vezes tem um irmão que hoje ele não está aqui, que ele quer fazer do meu personal trainer, eu fujo dele, mas agora ele foi morar perto de mim. Meu Deus. Há um propósito nisso, Senhor. Eu sei que a gente tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Então Deus mandou para lá porque eu só estava cuidando de duas partes, faltava o corpo. Então, e ele falava, não, você consegue. Mas eu estou cansado. E o cansaço não me deixa produzir aquilo que eu poderia fazer se eu tivesse descansado. Será que às vezes nós não temos decidido parar ou abandonado tantas coisas na nossa vida pelo fato de nós estarmos cansados? Mas não cansado de caminhar com Deus, porque a Bíblia fala que meu fardo é leve e suave. Então não é a presença, não é a igreja, não são os serviços da igreja que nos cansam, mas aquilo que nós fazemos do lado de fora, todos os dias da nossa vida. E aí é muito fácil a gente atribuir culpa a quem não tem culpa, atribuir o cansaço à igreja. Eu estou cansado, então hoje eu não vou para a igreja.
eu estou doente, hoje eu não vou para a igreja. Irmão, igreja é lugar de cura, de renovo, de restauro, de refrigério, de fortalecimento. Você tem que entrar por aquela porta. Às vezes você vai entrar de cabisbaixo, mas quando você sair daqui, vai sair como um leão. Você pode ter entrado como um gato, mas sai como um leão da tribo de Judá, porque a palavra vivifica, ela edifica, ela te fortalece, ela te coloca para cima, ela te traz ânimo, alegria. Por quê? Porque o Espírito que nós carregamos, ele é testificado com a presença de Deus. Então nós saímos aqui cheios de Deus. Mas será que a gente mantém isso quando vamos no dia a seguir? Na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes a gente vai encontrar desafios, lutas, que nos levam ao cansaço. Andar com Jesus não é a ausência de cansaço. Andar com Cristo não é a ausência de trabalho. Mas saber que todas as horas que nós estamos cansados é que Ele nos torna forte. Quando penso que estou fraco, nele eu me fortaleço. É através dele, é com ele, é por ele e para ele todas as coisas. Então, quando eu estou fraco, eu não vou lá na academia, eu não vou tomar um energético, eu vou para os pés de Jesus, porque é o único que pode restaurar a minha força, a fé e a minha confiança. É nele que eu vou buscar aquilo que eu necessito, porque flui dele tudo aquilo que é necessário para nós. Vocês estão entendendo aqui? Amém? Então, o cansaço na nossa vida, às vezes, não é apenas físico, mas também espiritual e emocional. E isso afeta toda a nossa vida. Então, o cansaço, né, ele não se trata somente de um aspecto, mas ele tem um impacto direto na nossa alegria, no nosso humor. Você está cansado, você sorri, irmão? Eu não vi isso ainda. Eu tento. Você tenta exteriorizar, você está cansado. E eu estava cansado. E pelo fato de estar cansado, várias vezes eu pensei em desistir. Pelo fato de estar cansado, todos os confrontos, todas as palavras que lançavam, eu absorvia, porque, poxa, eu não tinha armadura para resistir aos ataques, então, porque eu estava cansado. Então eu me deixava levar pelas palavras, eu me deixava levar às vezes pelas situações, e a resposta que eu dava não era aquela que eu daria se eu estivesse bem. Mas cansado, você começa a dar respostas que você não daria, começa a ter atitudes que você não teria. Por isso que é tão importante o descanso. Cara, mas aí pastor, mas eu vou me afastar da igreja. Não, irmãos, mas é necessário você descansar, ganhar fôlego. Então eu fui lá, o pessoal disse, pô, você está mais moreninho. Eu disse, eu peguei todo o sol de 6 meses para frente. 6 meses para frente, eu disse, eu quero todo, porque é feita a bateria, eu vou acumular todinho, porque agora daqui para frente é só escuridão e chuva, glória a Deus por isso. Mas irmão, a bateria está carregada. Agora Satanás vai ter que engolir mais 6 meses meu, lutando, dando porrada nele, saqueando o inferno, resgatando vidas. Por quê? Porque agora nós somos renovados por ele. Então a mente, o corpo, o espírito é renovado. Então, irmão, você entende que quando você está renovado em Deus, com Deus, irmão, nada mais se para. Quando, sabe, o cansaço começa a bater, você diz, não vai me acontecer. Por quê? Porque eu fui renovado, renovou as minhas forças. Agora eu vou correr e não vou me cansar, e vou voar alto como águia. Assim diz a palavra do Senhor. Então é tempo. Faz que você não dá um descanso, irmão. Mas tem gente que deixa para descansar na hora do dia do culto. Você tem domingo a segunda. Você vai tirar um holiday no sábado, irmão. Celebre. Mas faz parte também. Brincadeiras à parte. Mas quanto tempo faz que você não descansa? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para a tua casa e para a tua família? Vamos ter um tempo de qualidade, um descanso em Deus. E a gente acaba acumulando várias situações e cansando. A nossa vida, irmãos, a nossa caminhada com Deus é uma jornada como se fosse uma corrida, sabe, uma corrida de resistência com obstáculos. Não está dizendo que nós não vamos cansar. Um corredor de uma corrida de longa distância, ele cansa também. Mas só que ao longo do caminho, ele vai sendo abastecido daquilo que é necessário para ele continuar a corrida. Então às vezes o problema é que nós estamos parando em lugares para sermos abastecidos, que não tem suprido essa necessidade de nos fazer continuar andando. É sentar e dizer assim, descansa, para. O que
pastor Douglas falou aqui que é uma noite de a gente entender que é o tempo de voltar, ministérios serem reavivados, restaurados, porque você estava cansado do que fizeram com você, cansado dos nãos, cansado das portas fechadas, cansado das pessoas, cansado de líderes que te maltrataram, mas chegou o tempo de você ser renovado, restaurado, o refrigério sendo derramado, um bálsamo sobre você, e você ser ali direcionado outra vez para cumprir aquilo que Deus te chamou para viver. Deus não nos trouxe aqui à toa. Tem um propósito sua vinda para aqui, amado irmão. E não foi ganhar dinheiro apenas. Porque essa terra precisa de homens e mulheres que tragam a presença de Deus outra vez para esse lugar. Onde os próprios igrejas estão sendo corrompidas com doutrinas do mundo, nós temos que trazer os princípios imutáveis de Deus outra vez. Então eu não me canso de repetir as mesmas palavras aqui que o apóstolo Paulo fala. Não dá para a gente parar de dizer que o pecado é pecado, e o que é certo é certo, e o que é errado é errado. Eu vou me omitir, eu estou cansado de bater de frente. Irmão, não cansa, porque o inferno não cansa de nos atacar. Ele está 24 horas planejando para destruir a tua casa, a tua família, o teu chamado, o teu ministério, a tua caminhada. Então nós cansamos, mas o inferno não para. O inferno não para tentar nos destruir. Mesmo que eles revezem uns com os outros, capirotinhos lá, mas eles não param. A gente para, a gente cansa. E você já entendeu às vezes que quando você está cansado, você se distancia, mais fraco você fica e sem vontade de voltar? Quantas pessoas você conhece que estão nessa situação? Cansei, irmão da igreja. Cansei. Imagina se Deus cansasse de nós, nessa mesma proporção. Mas onde a gente vai buscar o descanso que necessitamos? É em Deus, irmão. É na palavra, é na comunhão. Quando um está fraco, o outro vem dar o suporte necessário. Não tem como nós caminharmos. Quando Jesus envia os discípulos, Ele envia de 2 em 2, porque sabia que era muito provável de que um deles se cansasse no caminho, com as portas que se fecharam. Com quem que você pensa que é? Para dizer que cura, para dizer que liberta, para dizer que restaura. Então o outro diz assim, não, lembra do que o Senhor Mestre, com Jesus falou, que nos deu autoridade para curar os enfermos, libertar os cativos, dar visão aos cegos, fazer os paralíticos andar. Então não esquece dessa palavra. Agora, quando andamos sozinhos, é muito mais fácil, muito propício a gente cansar. Então, eu quero ler com vocês um texto. Isaías 40. Ele fala assim, olha: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E ele completa, ele continua. Ele fortalece o cansado e dá vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que se perseveram no Senhor, Ele fala, olha, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor, onde vem o nosso conforto, onde vem a nossa fortaleza, onde deixar o cansaço do lado, é no Senhor. Quer correr e não cansar? Procura o Senhor, espera nele. Quer voar alto como águia para entender aquilo que Deus está fazendo? Procura no Senhor. Uns procuram em carros, outros em cavalo, mas eu confio no Deus da minha salvação. É muito fácil confiarmos em uma coisa palpável, mas Deus está nos chamando para confiar naquilo que não se pode ver. Ei, vocês foram privilegiados porque viram? Não, mas bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram. Então você pode entender hoje, Deus está te chamando a liberar uma palavra. Eu estava cansado, mas agora eu estou sendo renovado. Aquilo que parecia estar se tornando impossível, aquilo que parecia estar cansado, a minha casa, a minha família, os projetos, vai começar a tomar fôlego, vai começar a tomar uma nova realidade. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor voam alto como águia, não se cansam. Então nós não podemos parar. O cansaço pode, nos impedir de celebrar o que nós estamos vivendo. Estou falando isso por mim, porque, irmão, eu deixei de celebrar algumas coisas. Sabe, o cansaço é um sabotador da nossa vida. Você quando está cansado não tem ânimo para fazer absolutamente nada.
Irmãos, eu vou confessar para vocês que tinha uma semana que eu disse, Senhor, tem graça e misericórdia de mim, porque eu estou cansado. E nesse dia foram que eu sofri os maiores ataques, porque parecia que eu tirei todas as armaduras e descansei, porque estava pesado, até a armadura de Deus estava pesado para mim, e eu recebi ataques, e me deixei levar, e falei, e reagi, como o velho Rodolfo agiria, e eu falei para mim mesmo, chega, eu estou cansado, porque eu não estava me reconhecendo mais, eu estava me vendo no espelho há 10 anos atrás, e eu disse, eu não quero viver mais isso, porque essa velha natureza Cristo levou, então o que Ele plantou em mim foi o amor, o que Ele plantou em mim foi uma nova realidade, então eu não posso viver mais aquilo que eu vivia, então Senhor, me perdoa, eu estou cansado, eu preciso descansar, porque eu não estou contemplando tudo aquilo que o Senhor tem feito à minha volta. O cansaço não permite você contemplar, quando chegar em casa, um abraço do teu filho. O cansaço não permite você, quando chega em casa, ver a mesa posta que a tua esposa preparou com tanto amor e carinho, porque você entra no modo automático e você não contempla. Você está tão cansado que nem na presença de Deus você consegue entrar mais e permanecer. Não é que nós precisamos entrar, escute, é permanecer nela, porque nós já entramos na presença dEle. Quando Ele me chamou, eu já permaneço na presença dEle. Ele já me chamou, eu não espero a presença chegar, ela já está. Eu não espero eu entrar, eu já estou na presença. Só entra quem saiu. Mas quem foi chamado, não saiu, está dentro. E essa presença, e essa chama, e esse amor, e essa graça é que nos fortalece e nos dá força e ânimo para continuar. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais eu bato, mais a porta se abre. Quanto mais eu peço, mais Ele vai derramar sobre nós. Quanto mais eu me deleito e descanso nele, mais renovo, sabe, e confiança eu vou ter. Vocês estão entendendo aqui? Então muitos nós estamos cansados, e isso tem sabotado o seu chamado, aquilo que Deus tem chamado para você. Estou cansado, pastor. Estou cansado das acusações, do apontar de dedo, das cobranças. Mas deixa eu falar para você, quem te chamou? Quem te escolheu? Quando eu falo para alguém, vem louvar e adorar, não foi eu que te escolhi, não fui eu que morri por você, mas foi Ele. Quando eu te chamo, quando, sabe, você está na igreja, pastor, eu quero fazer alguma coisa, e eu falo, cara, vai lá, vai no Welcome, vai na sala das crianças, vai no Kids, a gente coloca você nos ministérios, não é para mim, não é por mim, mas é para cumprir um propósito que Deus te chamou. Então você é importante no reino de Deus. Pastor, mas eu estou cansado de ser rejeitado. Como, irmão? Como você pode estar cansado de ser rejeitado se aquele que morreu por nós, Ele disse, vende a mim. Ei, foi Ele que nos escolheu. Está sendo rejeitado porque está com a falta de paternidade. Ele é o teu pai, sabe, está com falta de amor. Ele é amor, está com falta de carinho, de atenção. Ei, entra no teu quarto, conversa com Ele, que lá você vai encontrar aquilo que Ele tem para você. Mas nós não estamos sozinhos. Então, por isso existe, e eu entendi, um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de correr, há um tempo de andar, e há um tempo de descansar em Deus. Tem projetos que Deus tem para nós, que a nossa mente está tão, sabe, atarefada e perturbada com as coisas que acontecem do nosso jeito, que nós não conseguimos enxergar a resposta de Deus em nada. E Deus está falando, ei, eu tenho algo para você, tem isso para você, mas a gente entra num modo, sabe, de que as coisas acontecem do jeito que eu quero, a hora que eu quero e como eu quero, e eu não aprendi a descansar no Senhor. Descansar é saber que, ei, o Senhor vai prover o degrau. Descansar é saber que mesmo em meio a qualquer situação, Deus é favorável a nós, aquilo que nós necessitamos já foi liberado ao nosso respeito pelo próprio Deus na obra da cruz. Então eu tenho que aprender a descansar, me deleitar e saber que, ei, os seus planos, os seus projetos, os seus caminhos são maiores e melhores do que os meus. Então eu não sei planejar nada, mas Ele é o autor e consumador da vida, da terra, de tudo que nós existimos. Será que Deus não sabe nada a respeito de nós? Será que Ele não sabe nada? Será que Ele não sabe que você está cansado? Ele está dizendo, ei, é tempo de descansar em mim.
Coloca a tua confiança em mim, descansa em mim. A resposta que você precisa não está em homens, está em mim. Aquilo que você precisa, o caminho que você precisa trilhar, não está nem à direita nem à esquerda, está em você manter o foco em mim. Será que nós estamos esquecendo de quem Ele é? Será que o cansaço tem atrapalhado a nossa visão? Sabe? Por isso existem, como Eclesiastes fala, tempo determinado para todas as coisas. Gênesis 2 fala que o Senhor descansou. Quanto tempo faz que você não contempla as suas conquistas? Deus tem te abençoado de maneira grandiosa, poderosa. Mas qual foi a última vez que você agradeceu a Deus e contemplou, dizendo: obrigado, Senhor. Mas o cansaço do dia a dia, os afazeres têm nos afastado disso, têm nos roubado disso. E o que você está dizendo? Ei, volta a confiar, volta a descansar. Aquilo que eu te dei é seu, aquilo que eu te dei, eu sou fiel para cumprir. Aquilo que eu liberei ao teu respeito e ao teu favor, homem nenhum consegue tirar. Aquilo que eu construí, ninguém consegue destruir, a não ser o próprio Deus, se Ele quiser. Mas fora isso, você foi lavado, blindado, guardado pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia fala que ao nosso redor existem anjos nos defendendo. E o Senhor está conosco. Mas por que eu não descanso em Deus? Sabe, muitas vezes queremos produzir, ter, construir, mas não paramos para contemplar. O que você tem construído? O que você já construiu até agora? Você acha que não construiu nada, você construiu tanta coisa e você não para descansar e contemplar aquilo que você construiu. E aí nós abandonamos a nossa caminhada, a fé. E eu quero compartilhar com vocês, bem rápido, alguns tópicos aqui. O primeiro, o cansaço vai tentar roubar a nossa alegria. Ele é um dos maiores sabotadores de alegria. É como eu estava dizendo, irmãos, olha só. Eu estava procurando mudar para uma casa. E procurando, todo mundo sabia aqui, e recebi uma palavra de Deus sobre essa casa, sobre esse novo ciclo, sobre tudo aquilo que eu ia viver. E quando Deus me deu uma casa maravilhosa, num lugar calmo, do jeito que a gente sonhava, perfeita, tá lá a casa, eu não conseguia celebrar. Muito bom, obrigado, Senhor. Casa perfeita, maravilhosa, mas eu estava cansado. Sabe, até mesmo quando eu cheguei nas férias lá, eu estava tão cansado que eu olhei e disse: poxa, obrigado, mas poxa, Senhor. Depois os meus olhos começaram a se abrir, depois eu comecei a entender, eu comecei a agradecer. Poxa, Deus, obrigado porque o Senhor me proporcionou esse tempo de descanso e refrigério em Ti. Então todas as manhãs eu saía e ia caminhar. Ia conversar com Deus e colocava louvor, e começava a palavra, estudos, e começava a falar com Ele, e chorava lá, e o pessoal estava achando que eu era doido. Eu não estava nem aí, porque foi o meu momento de descanso nele. Silenciar as vozes, sabe, a minha vida, tantas obrigações, tantos compromissos, eu estava lá, eu, Deus e o mar. E eu pude contemplar toda a beleza da criação de Deus. Eu pude contemplar que quando nós esvaziamos os nossos ouvidos de toda voz que tenta nos paralisar, nós somos mais sensíveis a ouvir a direção, a voz e o falar de Deus. E eu comecei a contemplar a criação. Eu disse: Deus, que maravilhoso. Ele disse: maravilhoso, filho. Tudo que eu fiz foi para vocês desfrutarem. Mas vocês estão tão cansados que vocês moram numa terra onde muitos queriam estar, e poucas pessoas que eu conheço às vezes nem sequer conhecem o Big Bang. Estão tão atarefados e tão, sabe, envolvidos com as coisas que não tiram descanso nem para conhecer a terra que ela mora. Será que isso não tem roubado a tua alegria? Eu não estou dizendo para você viver, irmão, em função da igreja. Não.
Eu estou dizendo para você ser a igreja, mas quando você ser essa igreja com alegria, com felicidade, sabendo, exalando o cheiro, o aroma de Cristo onde quer que você vá. E para eu exalar esse aroma, eu tenho que estar feliz com Deus, alegre com Deus, saber quem eu sou e quem Ele é, e saber que nada pode me parar, a não ser eu mesmo. Então, um dos maiores sabotadores da alegria é a murmuração. Todo o tempo reclamando. Oh Deus, agora está chovendo. Louvado seja a chuva, irmão, porque tem lugar que não chove. Ah, mas está frio. Por que você veio para cá? Sabia que aqui é frio? Você podia ter ido para a África, para a Índia, para o Paquistão, para o Dubai. Você veio para cá, porque Deus te trouxe para aqui por causa de um propósito aqui. E você tem condições de comprar um casaco bom para, sabe, conter o frio. Ah, mas lá em Barbacena é que estava bom. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, avance porque está diante de mim. Há um projeto de Deus para você cumprir nesse lugar. Há um projeto de Deus, há um propósito de Deus sobre a tua vida. Independente, seja frio, seja calor, seja isso ou seja aquilo, Deus te chamou nesse lugar para estabelecer o projeto dEle, começando através da sua vida. Mas não canse, descanse no Senhor. Por isso o poder do descansar em Deus, descansar na sua presença, descansar física, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, descansar em Deus, se deleitar na sua presença. Sabe, quando nós estamos cansados, exaustos, parece que a nossa alegria escorre pelos nossos dedos. E ela não nos deixa, sabe, ela nos deixa vulneráveis, abatidos, sem força para desfrutar, de celebrar as conquistas. Quantos aqui tiveram uma conquista essa semana? Quantos aqui tiveram uma vitória essa semana? O que você comemorou com essa vitória? Quantas pessoas sabem da tua vitória? Mas você sabe dizer isso. Estou passando pelo vale. A luta está difícil, pastor. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Isso aí o crente sabe cantar. Mas dizer assim, olha, foi uma semana difícil. Estava cansado de lutar, mas o Senhor renovou as minhas forças. Irmãos, eu estou de pé, porque se não fosse descansar na presença dEle, quem seria eu? O que seria de mim? Mas eu sei que eu posso chorar uma noite, mas na manhã seguinte eu vou me alegrar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ei, o choro acabou. O choro foi ontem, agora é tempo de celebrar, de se alegrar, porque o teu choro não vai mudar a circunstância, mas a tua fé muda o que o céu tem para você ao teu favor. O teu posicionamento, não chora, não lamenta, confia, persevera, acredita, tenha fé, porque a palavra já foi liberada e ela não volta vazia. Ela não volta vazia, porque aquele que diz que ia fazer é fiel para cumprir todas as coisas. Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Mas quando estão vivendo a alegria do Senhor, porque quando você se alegra nele, mesmo que eu tenha, eu me alegro. Mesmo que eu não tenha, eu me alegro. Se a porta se abre, eu me alegro. Se ela se fecha, eu me alegro. Porque o meu Redentor vive. E Ele sabe todas as coisas ao meu respeito. Então, Ele dá a voz, Ele fortalece os que estão cansados. Porque às vezes a gente pensa que está fraco, é para Deus mostrar a grandeza dEle. Assim, olha, quando você está fraco, eu te coloco como forte. E às vezes a gente quer ser forte todo o tempo, para mostrar para os outros que nós somos fortes. Você não precisa mostrar para ninguém que você é forte. Você precisa mostrar para as pessoas que você é dependente. Dependente dEle. Porque a força que você tem não vem dos nossos braços, vem do Eterno.
Porque quem nos fortalece nos dias maus são Ele. Quem enxuga nossas lágrimas e coloca como semente é o próprio Deus. Então eu me alegro nele, nas tribulações eu me alegro nele. Se alegra todo aquele que passar por toda a tribulação, porque ela produz perseverança, fé. Então é nessas aflições, é nesse tempo de cansaço que eu descanso nele, porque a provisão vem do céu, a resposta já é de Deus, e aquilo que Ele tem para mim já vai acontecer. Ei, eu sempre falo para vocês, comece a trazer à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Comece a trazer à existência a bênção, começa a trazer à existência aquilo que você declarou, aquilo que Deus liberou ao teu favor. Não é porque você não está enxergando que não está acontecendo. Eu declaro que todo o empecilho, todo o agir do inferno sobre a tua vida não vai prevalecer, mas Deus vai começar a mudar todo o ambiente, toda a circunstância em teu favor, para que o nome dele seja exaltado, glorificado e lembrado em todos os lugares. Aleluia! É isso que o Senhor quer, homens e mulheres fortalecidos nele. Então o cansaço tem parado mais pessoas do que o levante do inferno sobre nós. Satanás não quer às vezes que a pessoa saia da igreja, porque um cansado dentro da igreja não faz nada. Ele prefere que você esteja dentro da igreja cansado do que lá fora. Porque se você estiver aqui dentro cansado, você está aqui dentro, e você vai escutar a palavra e você está cansado, o teu coração está fechado para isso. Lembra da parábola da semente? A palavra, a semente era igual. O que determinava se crescia ou não era a terra. Tem pessoas que estão sendo edificadas aqui, amém? Estão sendo abençoadas aqui, estão vivendo o melhor de Deus aqui. E porque todos não estão vivendo isso? Não é por causa da palavra, não é por causa da semente, é por causa da terra. É por causa de onde deixo cair. Pastor, eu estou tão ferido e tão magoado. Eu sempre falo isso para vocês. Se isso aqui não foi suficiente para sarar tuas feridas, o que será? Se a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, a entrega em amor, derramando o seu sangue em prol dos meus pecados, me resgatando do lamaçal do pecado, da escuridão das trevas, me colocando o meu nome no livro da vida, me dando uma nova identidade, não é suficiente. Então o que será suficiente para sarar as feridas que alguém te causou? Porque eu creio muito mais no poder de Deus, no sangue do Cordeiro, do que numa palavra que foi lançada por um homem. Eu creio muito mais naquilo que o Senhor fez na obra da cruz do que qualquer outra coisa. Então, irmão, sabe que o cansaço pode nos roubar a alegria, mas oferece, sabe, o Senhor oferece para nós um jugo leve e suave. Quando a palavra fala que, sabe, essas tribulações são leves e momentâneas, não é para sempre. Mas Ele nos chama para descansar sempre nele. Descansar sempre na presença dEle. O segundo, o cansaço não faz com a gente que se ofenda facilmente. Será que eu estou errado aqui? Quando a gente está cansado, nos ofendemos muito mais rápido. As pessoas conseguem nos tirar a paz muito mais rápido. As pessoas conseguem tirar a gente, roubar a nossa paz muito mais fácil. Porque a gente está tão cansado que a gente não pensa mais como a resposta do céu, mas com a resposta da carne. Então a gente dá a resposta baseada no que nós estamos passando. Eu estou fraco, estou cansado. Qual é a resposta que eu vou dar? O coice. Toma. Irmão, essa é uma realidade. E somos tão fracos que não nos alimentamos da palavra, não buscamos em Deus. Então, o que acontece? A resposta que nós vamos dar é aquilo que a alma, o corpo daria, o que o homem lá fora, sem Jesus, sem estar renovado, sem com o Espírito Santo daria. Aquilo que você mais alimenta, aquilo que você mais vai viver. Então, quando eu alimento mais a minha carne que dá a resposta para aquilo. Então, eu começo a ver que as emoções são comprometidas. Quando nós estamos cansados, nossa capacidade de lidar com as emoções ficam totalmente comprometidas. E coisas que normalmente não incomodariam, começam a incomodar. Estou cansado. E aí você começa a se incomodar com as falácias, com as opiniões das outras pessoas. Como se fosse mais importante do que a palavra de Deus.
Eu estou tão cansado, tão atarefado, tão cheio de coisas, tão cheio de pensamentos, que eu começo a deixar de ouvir a voz de Deus e confiar nas suas promessas, para confiar e começar a ouvir as vozes que estão do lado de fora. E a resposta que eu dou quando eu estou cansado é ficar ofendido. Eu estou tão cansado que quando colocam alguma coisa lá, eu estou falando de mim, irmão. Meu Deus do céu, só que minha mulher é sábia, graças a Deus. Ela fala: amor, isso é carne. Desculpa. Porque eu estava tão cansado, que parece que nesse tempo, Satanás, ele sabe que você está cansado, ele mais te ataca, e para você dar uma resposta, as pessoas: como é igual aquele, tá engraçadinho, tá muito engraçadinho, para que nós possamos dar uma resposta que o mundo daria. As pessoas não dão uma resposta que você entendeu, uma resposta do mundo, mas uma resposta do céu. E a resposta do céu é: aquele que me bate, eu beijo, eu abraço. Por quê? Porque eu não sou igual a você. Você vem para cima de mim com facas, espadas e lanças, e vou para cima de você com o Espírito Consolador do Pai. E isso é graça. Isso é quando nós descansamos em Deus. Quando as pessoas atiram pedra e nos ofendem, a gente não se ofende com aquelas outras pessoas. Por quê? Porque o problema não está em mim, está naquela pessoa. Então o meu papel é ajudar ela a entender que ela não é aquilo que ela acha que é, mas ela é a imagem e semelhança do Pai. Quantos estão entendendo aqui? Então o cansaço nos torna reativos. Em vez de responder com graça, nós somos rápidos a nos sentir ofendidos, e muitas vezes deixamos que essas ofensas cresçam no nosso coração e gerem rancor. Esse é pro recado? Ok. É para mim isso aqui ou não? Então tira aqui. O cansaço ele nos torna reativo. Aquilo que não roubava a nossa paz, aquilo que não nos tirava do sério, nos faz reagir de outra forma. Eu não estou falando coisas, irmãos, que eu não vivi, porque a palavra primeiro ela tem que ser ministrada em mim. E é uma palavra que é uma realidade, ela foi ministrada em mim. Eu estava cansado e reagi de uma forma ao qual eu sabia que quando passou a reação, eu disse: meu Deus, o que eu fiz? Quando estamos cansados, tomamos decisões, às vezes que nós vamos nos arrepender lá na frente. Aceitamos propostas que parecem ser boas, porque nós estamos cansados para pensar, para raciocinar, para pedir direção a Deus. E acabamos tomando decisões de acordo com o nosso entendimento. Mas não é isso que Deus quer de nós. Sabe, Charles Spurgeon, ele fala uma frase que é assim, uma mente cansada é um campo fértil para que sementes do desânimo cresçam. Uma mente cansada é uma terra muito propícia para que a semente do desânimo comece a florescer. E é no meio do cansaço que muitos de nós já pensamos em desistir. É no meio do cansaço que as pessoas olham de trabalhar 12 horas assim: para que Deus me trouxe aqui? Calma, descansa no Senhor. Se você entender que hoje você está trabalhando, construindo algo para amanhã desfrutar dele, você não se cansa. Hoje, parece cansativo, está terça, está quarta, está domingo, está isso, está aquilo, mas eu estou construindo algo que lá na frente o meu filho vai sentar e vai desfrutar, o teu filho vai desfrutar, os nossos filhos, os nossos netos vão desfrutar. Então nós não podemos cansar de preparar o caminho para quem vem depois de nós, porque alguém não cansou. Os discípulos de Jesus não cansaram de pregar o Evangelho, sendo perseguidos, sendo presos, sendo injustiçados, partidos ao meio, degolados, arrastados por todas as ruas. Eles não cansaram de pregar o Evangelho para chegar até nós. E quando chegou até a gente fala assim: eu estou cansadinho. Não, irmão, porque o trabalho ainda não acabou. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Não terminou ainda. E Deus depende daquilo que a resposta que você vai dar a esse templo, a essa geração, a essas pessoas, a essa juventude. Você pode não ter conhecido Jesus,
Sabe, os seus pais não podem ter te apresentado Jesus como você pode apresentar para os teus filhos hoje. Então é nosso dever, é nossa obrigação apresentar um Jesus, não somente um Jesus de amor, mas um Jesus de direção, um Jesus de correção, um Jesus que vai nos dar destino. É isso que nossos filhos precisam ter, um temor a Jesus, um temor a Deus. Não é achar que pode fazer todas as coisas e Deus vai perdoar e passar o pano. Deus vai perdoar, mas tudo que nós fazemos tem consequências. Então nós precisamos entender que nós não podemos nos ofender facilmente. Existem pessoas que passam a vida cansada demais ou descansadas demais. Se você for perguntar, não responda. O que você produziu de janeiro a setembro? Será que se eu for buscar frutos porque tenho fome, vou encontrar frutos ou folha? Ou não vou encontrar nada porque você estava cansado demais para plantar? Se a semente estiver na sua mão, de nada adianta. Mas se você lançar na terra, não é uma árvore que nasce, mas é proporcional a uma floresta. Então quando eu estou cansado demais para lançar uma semente, é alguém que deixa de viver aquilo que Deus tem para ela. Quando eu retenho aquilo que, sabe, por estar cansado, não saio para... O agricultor saiu, o semeador saiu para semear. Quantos de nós às vezes acordamos de manhã com vontade de não fazer nada? Mas eu não faço as minhas vontades, mas a vontade daquele que me chamou. Então eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas vontades acabaram quando eu disse sim ao chamado da obra da cruz. Então eu carrego a minha sacola cheia de semente e eu não posso deixar de passar em lugares e começar a lançar sementes na terra. Mas eu estou cansado. Irmãos, pede a Ele que Ele fortaleça os cansados. Pede a Ele que Ele fortaleça as tuas forças. Pede a Ele que Ele te dá mais ânimo, mais fôlego de vida. O que nós lemos aqui? Ei, aqueles que os monstros tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor. Quantos aqui esperam no Senhor? Quantos aqui vão começar a esperar no Senhor? Depois de hoje, vão assim: Senhor, eu vou entregar todos os planos, projetos, sonhos, pensamentos, as minhas angústias nas tuas mãos, porque eu vou descansar no Senhor. Eu já falei isso uma vez, sabe, quando eu morei num hostel aqui, junto com a minha família, e eu fiz de tudo, irmãos. Eu chegava nas agências e dizia assim: olha, eu tenho 4 meses para pagar adiantado. Não. Quem não quer 4 meses adiantado? Chegava nos lugares, não. Aí fui morar na casa de um irmão da igreja. Sei que alguns já ouviram isso, mas alguns não. Então eu posso repetir. E fui morar na casa desse irmão. E chegando lá na casa desse irmão abençoado, que me mudou para morar, né? Eu saí da casa, fui mandar, porque eu fui alugar uma casa, não deu certo, mandei o outro que eu estava, mandou eu ir embora. Eu não tinha para onde ir, fui morar na sala da casa de um irmão da igreja que eu estava congregando. Passado uma semana, o irmão chega assim: Rodolfo, vem aqui. O que foi, cara? A mulher pediu a casa. Eu disse: sou Jonas. Eu disse: não, o problema está em mim, irmão. Me lança no barco aí, me lança fora, porque até um tempo atrás estava tudo bem para você. Agora quando eu entrei na tua casa, tu vai ter que ser despejado também. Eu disse: meu Deus, sou eu o problema. Fui no cônsul, fui humilhado, irmão, passei. E quando eu saí de lá, depois de várias idas no cônsul, morando na casa dele, até quando ele saiu, eu tive que sair. Não sei se vocês conhecem aqui a estação de Willis and Junction. Willis, né? Aquele corredorzinho assim, corredor da morte assim. Para mim foi o corredor da morte, irmão. Eu desci no 18. Quem nunca pegou o 18 aqui? Todo brasileiro raiz que chegou aqui há muito tempo pegou o 18. Ou o 18, ou se você foi um pouquinho mais classe, mais, né? Já foi morar num lugar melhorzinho, o 23. 18, 4h30 da manhã. Irmão, se você conseguir entrar no primeiro, dê glória a Deus. Tanto os imigrantes, por isso que a polícia parava de manhã, 4 da manhã, tinha uma operação da imigração, porque sabia que tinha 250 mil imigrantes lá dentro daquele ônibus, o 18. Então, desce o 18, começa a andar chorando, Deus, porque o cara falou para mim que eu ia pro hostel, meu Deus do céu, e o que eu vou fazer? Cheguei lá na estação, acho que eu penso que o pessoal achou assim: esse cara vai se jogar daqui. Eu estava na plataforma,
E quando eu cheguei lá, encostei, fui para o canto, comecei a chorar, falar com Deus. Eu disse: Deus, hoje eu te sirvo, trabalho, Senhor, eu te amo, mas para mim chega, eu não aguento mais, cansei, eu não consigo mais, Senhor, eu tentei de tudo, mas eu não consigo mais. Irmãos, sabe aquela passagem da Bíblia quando fala que o céu se abre para Jesus, quando ele vai ser batizado, e Deus fala: esse é o meu filho amado, ao que eu tanto amo? Eu escutei o céu se abrir, e Deus fala assim: agora eu faço. Porque até aqui você fez com as suas forças, do jeito que você achava, agora eu faço, porque você desconfiou em mim. Porque eu disse: Senhor, eu não consigo mais nada, agora entrego nas tuas mãos, e o Senhor fez, agora eu vou fazer. Irmãos, o melhor lugar para encontrarmos a resposta que necessitamos é nas mãos de Deus. O melhor lugar para descansarmos é no colo de Deus. O melhor lugar para nos deleitarmos, chorarmos, enxugarmos as nossas lágrimas é no colo do Pai, porque de lá não vem julgamento, vem amor, consolo, renovo, restauro, refrigério, porque Ele não vai julgar as nossas ações, mas vai nos promover para o coração dEle. Então, quando eu falo para descansar em Deus, descansar na sua presença, é saber que a resposta que você precisa às vezes está tão acessível, mas você está em modo automático: eu faço, eu governo, eu consigo, eu vou fazer isso. Não, irmão, descansa no Senhor, porque a resposta que Ele tem para você está bem próxima de você. Vocês creem nisso aqui? Amém? Então o terceiro tópico é: o cansaço nos faz perder a paz. Tem uma holandesa que foi uma dos sobreviventes do Holocausto, que ela fala o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará angustiado, mas se você olhar para dentro de si, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, encontrará tudo aquilo que você precisa, encontrará descanso. Às vezes olhamos para as situações, olhamos para as circunstâncias e não vamos encontrar uma resposta, mas se olharmos para a cruz, é de lá que vem o nosso socorro. Hoje nós cansamos de muitas coisas, mas Deus não cansou de você. Ele está no mesmo lugar que você deixou Ele ficar quando você estava cansado. Ele está no mesmo lugar, à espera que você possa dar uma resposta para Ele. Dizer assim: eu confio plenamente no Senhor. Mas o Senhor não vai deixar ninguém atingir você, porque estamos guardados e blindados por Ele. Quando depositamos a nossa confiança nele, as perseguições do teu trabalho não vão se comparar, porque o lugar que você mais está sendo perseguido e provado é o lugar do teu propósito e do teu ministério. Se você está sendo: pastor, mas ninguém cuida de mim, então o teu ministério é de cuidar de vidas. Pastor, mas eu não consigo louvar, então o teu ministério é de louvor, irmão. Então aquilo que você está sendo mais testado é o chamado do teu ministério. O meu foi da fé. Então a minha fé em Cristo é inabalável, porque eu sei quem Ele é, e a minha fé não está em homens, a minha fé está nele, e Ele é o autor de todas as coisas. Ele nunca me abandonou, porque quando eu dobro os meus joelhos, clamo por Ele, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o meu clamor. Posso pensar que estou sozinho, mas nunca sou, porque Ele sempre está comigo. É uma promessa dEle: até o final de tudo eu estarei convosco. Então, irmão, você nunca está só nessa caminhada, nunca está só nesse projeto, nunca está só nesse sonho. Deus sonha junto com você. Vocês podem dar um amém aí, irmão? Então, nós podemos estar cansados, mas não viver cansado. Eu estava cansado, e se você começa a se habituar com o cansaço, você vive ele paralisa você. Ele sabota o teu crescimento, sabota a tua alegria, sabota você desfrutar, do que está acontecendo à tua volta. Então eu creio que a partir daqui, a partir de hoje, você vai parar e analisar e começar a contemplar tudo aquilo que Deus fez e está fazendo para você. Pastor, mas as portas se fecharam, as pessoas estão me perseguindo. Contempla, porque Deus está te livrando de algo que você não consegue enxergar. Você não está nas mesas que essas pessoas estão, não consegue ouvir as conversas que elas falam, mas Deus está com os olhos e os ouvidos em todos os lugares. Então, se não está acontecendo do jeito que você quer, é porque não é para acontecer. Ei, Deus sabe tudo a teu respeito. O projeto é dele, a tua família é dele, a tua casa é dele, o teu trabalho é dele, os teus sonhos são dele. Então descansa nele, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Tudo.
sobre mim, sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então às vezes achamos que estamos carregando um fardo muito pesado. Esse não é um fardo do Evangelho. Se você está se cansando na caminhada cristã, você não está fazendo para Deus. Porque se Ele está dizendo que o meu fardo é leve e suave, então não tem como você cansar e dizer que está cansado carregando aquilo que Deus diz que é leve e suave, porque o fardo que é pesado, Ele já tomou sobre si na cruz do Calvário. Jesus cansou, irmão. Até o Senhor cansou, mas Ele retomou o fôlego, tomou de volta o seu propósito e seguiu para Ele. Porque a Bíblia fala que na via dolorosa Jesus cansa, cai e vem aí, irmão, pega a cruz, anda alguns passos para Jesus dizer: ei, o propósito é meu, a cruz é minha, o sacrifício é meu, a missão é minha, o propósito é meu. Você carrega até um ponto para eu recuperar as forças, mas você não pode carregar o fardo que é meu, porque eu carregando o seu, você quando carregar o meu é leve e suave. Então eu creio que aquele homem sentiu toda a humanidade nas suas costas quando ele andou alguns passos. Jesus andou todo o resto do caminho. Então o fardo dele não é pesado. Ah, pastor, vir na igreja é pesado? Não é. Participar de uma célula é pesado? Não é. Participar do treinamento não é pesado. Pesado é a carga horária de 16 horas de cima de uma moto, entregando caixa, fazendo o teu trabalho 16 horas, 18 horas, isso é pesado. Mas o fardo de Cristo é leve e suave. Ninguém cansa por carregar o Evangelho. Nós cansamos por nos decepcionar com pessoas, mas carregar o fardo de Cristo, nunca. O que nos faz cansar como pastores, irmãos, às vezes é a ingratidão. Você faz 99,99% e nunca estão satisfeitos. Não estavam satisfeitos com Cristo, vai estar comigo. Mas aí a gente começa a entender, se eles se fizeram com Cristo, vão fazer pior comigo. Porque quando vamos ler lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele fala: ei, serão perseguidos, caluniados, serão xingados, serão maltratados por causa do meu nome. Então, glorificado seja o nome do Senhor quando me perseguirem, glorificado seja o nome do Senhor quando me apedrejarem. Por quê? Porque eu estou representando o céu na terra. Ninguém persegue quem não tem a presença. Ninguém persegue quem não tem luz. Ninguém joga pedra em quem não frutifica. Então, irmão, se você está sendo perseguido, se você está sendo xingado, se você está sendo caluniado, louvado seja, porque você está cumprindo o teu ID com Jesus. Aleluia. Eu não vou parar. E agora eu recuperei o orangino. Agora acabou. Agora se o inferno tinha que temer quando a gente se levantava, agora muito mais, porque agora eu vou fazer o que está escrito em Isaías 40. Ei, irmão, chegou a hora de voar alto como águia, chegou a hora de correr e não se cansar. Por quê? Porque aquele que me colocou de pé é fiel para manter de pé. Aquele que fortaleceu a tua casa, a tua família, os teus sonhos, Ele vai continuar te fortalecendo, mesmo nos dias maus, mesmo nas tempestades. Ele está lá, deitado no barco, dizendo: confia em mim, descansa em mim. Chegou o tempo da igreja viver o avivamento. Chegou o tempo de nós desfrutarmos das promessas de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre essa terra. Não tem como apenas viver o avivamento, mas quando nós começarmos a avivar dentro de nós, em unidade lá fora, começa a queimar. Quando começar a queimar aqui dentro, quando começar a me importar com o próximo, com a dor do próximo, com a vida do próximo, com certeza grandes coisas vão acontecer. Quantos estão comigo aqui? Amém? E o último ponto: o cansaço não faz desistir facilmente. O cansaço não afeta apenas as nossas emoções e a nossa paz, mas também nos leva a desistir. Eu falei para vocês que eu pensei em desistir porque eu estava cansado. Mas eu falei: Senhor, e esse tempo agora foi de, muito renovo e refrigério de Deus para mim. E eu falei: ai não,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, mesmo assim eu me alegrarei. Senhor, renova minhas forças, porque o que eu tenho para fazer não acabou, aquilo que eu preciso entregar ainda não cessou, a fonte não se esgotou. Então não permita que eu pare, não permita que eu desista, não permita que minhas forças se vá. Renova minhas forças, porque eu ainda tenho muito para fazer sobre esse lugar, e eu não posso parar. Há pessoas que olham, infelizmente, irmão, eu sei que é difícil, mas Paulo falou: ei, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então eu sei que se eu parar, muitos vão parar. Então eu tenho uma responsabilidade de não parar. Ei, se eu não conseguir correr, eu vou andar. Se eu não conseguir andar, eu vou engatinhar. Se eu não conseguir engatinhar, eu rastejo. Mas eu não vou parar, porque a palavra fala: nós não somos mais daqueles que retrocedem. Não dá mais para voltar, não dá mais, é adiante que nós temos que ir. Então, meu irmão, o cansaço não faz perder a motivação. A gente não está cheio de gás, alegria, meu Deus, vamos lá, pá. Aí começamos a olhar para o lado. O cansaço nos faz olhar para o lado. Ah, mas eu faço e o irmão não faz. Eu venho, o irmão não vem. Eu tenho, o irmão não tem. Irmão, para com isso. Olha para o autor e consumador da tua fé. Olha para Cristo. Olha para o alvo. Olha para o caminho que Deus preparou para você. Não olha para a esquerda nem para a direita, porque ele fala: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu vou manter o foco, a presença naquilo que Deus me chamou para viver. É isso que eu preciso viver. É isso que eu preciso fazer. Existem pessoas que elas estão cansadas. Cansadas literalmente, irmãos. Sabe, a palavra de Deus nos incentiva a não desanimarmos e fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desfalecemos. Gálatas 6:9. Quantos querem colher aqui? Quantos querem viver uma colheita de Deus? Mas para você viver a colheita, você não pode desfalecer, porque quando chegar o tempo você vai estar cansado para colher. Então é tempo de a gente recuperar as nossas forças. É tempo de a gente voar alto. Sabe, existem pessoas cansadas, e isso é uma realidade. Cansada do seu chamado, cansada do seu ministério, cansada da sua casa, da sua família, cansada de estar aqui. Estou cansado, pastor, de estar aqui. Então que Deus é esse? Que Deus é esse que te trouxe para aqui para você viver cansado? Que Deus é esse que abriu as portas para você passar, entrar aqui, se legalizar nesse lugar para você viver cansado? Sabe, que Deus é esse que uniu a tua casa e a tua família para você abrir mão dela porque está cansado? É muito fácil abrirmos mão de coisas importantes quando nós estamos cansados, porque a gente não valoriza, não conseguimos enxergar. Sabe, quando estamos cansados, as pessoas estão cansadas: estou cansado, eu vou sair da igreja. Toda igreja tem problema, porque o nome desse problema chama pessoas. Onde tem pessoas tem problema. Quanto mais pessoas, mais problema. Só que estar na igreja não é ausência de conflito, mas a presença de Deus restaurando e renovando em graça, amor e unidade aquilo que nós vamos viver. Então, quando eu vejo que é muito fácil, eu cansado, pensar em desistir. Quantas vezes você já tentou desistir de tudo? Estou cansado desse trabalho, eu vou desistir. Mas essa foi a porta que Deus abriu para você, e Ele disse que não seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil. Todos os dias serão levados como ovelhas para o matadouro. Não será fácil. O reino dos céus é tomado à força. Então não é fácil viver com Cristo. Não é fácil carregar a cruz. Não é fácil carregar a marca do Evangelho. Não é fácil renunciar à velha vida para viver uma vida com Cristo. Não é fácil. Mas é fácil vencer o cansaço em Deus. Então muitos estão desistindo das suas empresas, dos seus sonhos, dos seus casamentos. Mas Deus está chamando a gente hoje para viver esse descanso nele. O Salmo 37:7, ele nos instrui: descanse no Senhor e aguarde o que Ele com paciência. Descansei no Senhor e aguardei nele com paciência. Ei, vai chegar. Só não queira colocar como aquele ditado: a carroça na frente dos bois. Deixa Deus fazer. Vai chegar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é filho para o homem para que minta, nem que se arrependa. Se ele liberou a palavra, vai acontecer. O que precisamos é crer, acreditar e descansar nele, nos deleitar nele. Ah, pastor, mas o Senhor dá uma palavra avivada, irmãos. Ensina. Não adianta eu só motivar você sem ensinar você a viver essa motivação. Não adianta eu só derramar em você sem você preparar para conter aquilo que está sendo derramado, porque não é aqui que você vai despejar.
Aqui você vai transbordar, mas quando chegar lá fora, você está com um cântaro cheio para derramar sobre aqueles que estão fracos, caídos no meio do caminho. Ei, é como a palavra fala do bom samaritano. Você vai ser esse que vai passar pelos caminhos onde estão os caídos, os fracos, os rejeitados, aqueles que estão feridos, e você vai ter algo para dar para eles. Eles estão cansados no meio do caminho, e você vai dar água e pão para eles. Eles vão estar cansados porque não tem onde dormir, e você vai dar guarida para eles. Eles estão cansados porque estão com frio, e você vai tirar o teu casaco e vai dar para ele. Isso é evangelho. Não é sobre mim, mas é sobre o próximo. Chama o louvor aqui para você que está acabando. Se você está cansado, não desista. Apenas descanse. Apenas descansa no Senhor. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como montes, irmãos. Está lá no mesmo lugar até hoje, porque confiam em Deus. Onde está a tua confiança? Em quem você tem acreditado e onde você tem descansado? Descansar em Deus não significa inatividade ou falta de esforço, mas confiar nele, que está no controle de todas as coisas e que as nossas forças serão renovadas nele. Isso é confiar e descansar em Deus. Parece que não tem saída, descansa nele. Parece que não tem resposta, descansa nele. Falta uma assinatura para que as coisas aconteçam. Ele está com a caneta para dar assinatura na mão, mas você precisa descansar nele. Descansar e dizer: Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Então descansa no Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus a todo tempo. Como o pastor Douglas falou, Deus, Ele é suficiente para tudo da nossa vida. Tudo que pedimos ou necessitamos, esperamos ou queremos, já foi liberado em nosso favor na obra da cruz pelo Filho de Deus, ao qual Ele deu para nós por herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros junto com Cristo. Então tem algo para nosso favor, tem algo sobre a nossa vida. Sabe, reconhecer que Ele é tudo que eu preciso. Salmo 91 ele fala: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo descansa na sombra do Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno do mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o nosso escudo protetor, e você não temerá o povo de noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem as pragas que devastam o meio-dia. É o tempo de confiar em Deus. Não interessa o que estão dizendo. O que estão dizendo: a Inglaterra está passando por uma pior fase, uma economia que está muito alta, as coisas estão acontecendo, mas os que perseveram e confiam no Senhor não acreditam na voz do homem, porque Deus já liberou e dispensou sobre nós, sobre a igreja, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então não é o que a sociedade, não é o que o governo fala, é o que o meu Senhor ditou, é o que o meu Senhor já falou a meu respeito, é o que Ele já liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa. Não está aparecendo ninguém, eu declaro em nome de Jesus, e vai transbordar clientes, e vai aparecer de onde nunca veio. O teu nome vai ecoar por todos os lugares da Inglaterra. O teu lugar vai ser conhecido, o teu país vai ser conhecido, a tua empresa será conhecida, a igreja será conhecida, a tua família, o teu nome, eu declaro em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Somente em ti não vou ser abalado. Hey! Eu vou construir minha vida em ti.
será Descansa, se deleita no Senhor, descansa nele. É uma noite para descansarmos nele. Aleluia. minha vida em ti. Sabe o que é que Isaías 35 fala? Isaías 35 ele fala assim, olha: fortalece as mãos dos cansados, firma os joelhos dos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, virá com dívida, retribuição, virá para salvar você. Então o que ele está dizendo aqui, olha, seja forte, não tema, porque o seu Deus virá. Confia nele, continua confiando nele. A palavra fala sobre isso. Ei, o meu fardo é leve e suave. O que ele quer que nós possamos viver é descansar nos seus braços, descansar de forma sobrenatural. Ainda que os seus olhos não o vejam, ainda que os seus ouvidos não ouçam, ainda que não descer no coração, o que tem preparado ao teu respeito, se Deus já liberou, é o que vai acontecer. Então começa a declarar: Senhor, renova minhas forças. Começa a declarar no teu lugar, levanta as tuas mãos e começa a declarar: Senhor, me fortalece, renova minha força, renova minha confiança em ti, porque eu sei que é o teu renovo, o teu refrigério está nas tuas mãos. E se eu descansar no Senhor, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu declaro que eu posso criar essa noite, essa camarada, a noite do fortalecimento da minha vida. Ei, a minha casa, será a minha família, eu não vou deixar de projeto de Deus. eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar Confia em Deus. somente em ti. Não vou ser abalado. Santo Quero só perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Deus? Nunca confiou verdadeiramente que a sua história pode ser mudada, a sua vida pode ser transformada? Tem alguém aqui, sabe, que por medo ou por não entender que o melhor caminho, a melhor resposta, o melhor lugar para descansarmos, nos deleitarmos e aproveitar na presença de Deus? Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, que quer viver esse novo de Deus? Tem alguém aqui que quer reconciliar, voltar para a casa do Pai? Há uma mesa posta para você. Há um lugar de arrependimento, de cura. Há um lugar de renovo na presença do Pai. Se não há ninguém, quando nós ceiamos, temos que entender o significado da ceia. Representa o corpo de Cristo e o seu sacrifício e a sua entrega, onde o seu sangue foi vertido por causa dos nossos pecados. O pão é o seu corpo que foi transpassado pelas nossas iniquidades. As nossas dores Ele carregou sobre si. As nossas enfermidades Ele carregou sobre si. Os nossos pecados, os nossos julgamentos, tudo Ele carregou sobre si. Então quando nós fazemos o ato de ceiar, é lembrar daquilo que Ele fez por nós, dessa aliança que Ele construiu, dizendo: olha, vocês vão participar desse ato simbólico de renovo todos os dias ou todos os meses, até eu voltar. Mas é arrependimento. E nós não podemos beber, ou tomar, ou comer, se nós não entendemos que todos somos pecadores, como a palavra fala. Nós temos que nos arrepender e ter um entendimento que não é uma uva, não é um suco, é o sangue. Não é um pão, é o corpo que foi moído e transpassado por causa das nossas transgressões. Então quando nós comemos ou bebemos sem esse entendimento, simplesmente comemos um pedaço de pão e tomamos um copo de suco. Mas quando entendemos que é o renovo da aliança em Cristo, mesmo sendo os imperfeitos, Ele nos faz sentar à mesa, nos arrependendo de quem nós éramos, para nos tornarmos quem Ele é. É arrependimento. É o único lugar onde o único que é maior é Deus. Não tem um maior
Ninguém é obrigado a pegar. Ninguém é obrigado a participar. Mas é o que eu falo sempre: se você tiver entendimento que Ele morreu por nós, pecadores, e você se arrepender, você nunca deixa de participar do corpo de Cristo. Senhor, está aqui o pão que representa o corpo, o cálice que representa o teu sangue. Santificamos em nome de Jesus, mais um mês, uma nova aliança, em nome de Jesus, Pai. Quem não se achar digno de tomar a ceia, vai estar servindo uma uva para você. Mas eu queria pedir algo antes de você ceiar. Eu queria que você liberasse perdão para quem tem que ser liberado. Você perdoasse quem precisa ser perdoado e se deixar ser perdoado. Porque é perdão e arrependimento, irmãos. Então não adianta nós cearmos com o coração contrito. Não adianta nós cearmos com o coração amargurado, sem entender essa graça e esse amor de Cristo. Então eu quero pedir para você: libere o perdão sobre essa pessoa. E se ela estiver aqui, não faça agora, mas quando você for trocar o cálice, fala para ela: me perdoa. Me perdoa. Se eu te ferir, eu te perdoo se você me ferir. Mas vamos viver uma aliança em Cristo. A bênção do Senhor nos perdoa. Nossa, uma presença de Deus. Dos pecados nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos pegaram? Falta só duas pessoas ali. Falta alguém? Deixa eu passar por alguém. Tem alguém que precisa? Levanta sua mão. Ok, falta ali. Chegou, está daquele lado. Enquanto ele vai entregar, o texto fala que pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quando você morder esse pão, lembra de todas as pisaduras, todas as chicotadas que Jesus deu. Do mesmo jeito que nós mastigamos esse pão, ele foi maltratado. Quando nós vemos aquele filme Paixão de Cristo, não se compara a nada ao que Jesus sofreu por nós. E como ovelha muda, ele se entregou. Ninguém o prendeu ou ninguém o sacrificou. Ele se entregou. Ele se entregou em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então participe do corpo e seja grato por causa da obra da cruz. Seja grato pelo amor de Jesus por nós. E nos lava dos pecados, e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, em meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então eu quero que você troque o cálice com seu irmão e diga: até que ele venha. Até que ele venha nós vamos estar juntos, até que ele venha nós vamos celebrar. Mas vai chegar o dia que nós vamos sentar na mesa e não vamos mais lembrar desse ato, nós vamos estar com ele. Amém? E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos trocar? Com pelo menos 500 pessoas. Você tem fé? Chegará esse dia. Vai chegando. Não é preciso ver, é preciso crer. É preciso crer na obra da cruz, é preciso crer no teu milagre, é preciso crer nas bênçãos do Senhor, é preciso crer na salvação da tua casa, é preciso crer no resgate da tua família, é preciso crer no avivamento sobre essa terra, é preciso crer que já está acontecendo. Ei, vocês não conseguem ver, eles que estão fazendo coisas novas ao teu respeito. Participa e diga: até que ele venha. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Abraça seu irmão aí, irmão. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre. Você foi para a liberdade que Jesus o libertou. Então, irmão, começa a queimar, começa a declarar, começa a profetizar, começa a liberar a palavra, começa a liberar a palavra sobre a tua semana. Ei, começa a santificar o primeiro culto da tua semana, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Será que você pode declarar isso? Só a igreja. Eu sou. Nada além
para que todo o céu escute. Declara. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Verdadeiramente somos livres por causa da sua obra, por causa da sua entrega. Não há corrente, não há amarra, não há prisões, não há cadeia que possa comportar ou prender você, porque você foi livre, liberto das amarras do passado, de toda maldição, de toda palavra. Eu declaro em nome de Jesus. Eu sou livre. Somos livres. Aleluia. Eu sou livres em Jesus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Aleluia. de Jesus. Amém? Quantos foram abençoados aqui essa noite? Quantos vão sair daqui descansados em Deus?